Olá, turma, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo o estudo do polinômio, né, que é o nosso conteúdo aí do quarto bimestre. Lembrando também que tem muito conteúdo já na plataforma disponível para vocês no canal do YouTube, galera. Quem deixou de assistir alguma aula ou teve dúvida ou quer repetir aquela aula, vai lá, assista quantas vezes você quiser, tá? Para tirar todas as dúvidas, né? Para ficar por dentro aí do conteúdo. Lembrando que esse é o nosso último conteúdo aí do quarto bimestre. Estamos finalizando já os últimos vídeos a respeito desse assunto. Beleza? Hoje a gente vai falar, turma, de multiplicidade de uma raiz, tá? Já falamos aqui de equações polinomiais ou equações algébricas, já falamos de raiz, né, das equações polinomiais, né? As raízes são os valores de x, né? Já falamos aqui de conjunto de solução, já resolvemos equações aqui, usando os métodos, o teorema da decomposição, né? Usamos o dispositivo de Briot-Ruffini, então a gente já viu bastante coisa. Hoje a gente vai falar de multiplicidade de raízes. O que é multiplicidade? Lembrando só que raízes são os valores de x. Quando você resolve uma equação, você vai encontrar os valores de x que tornam aquela igualdade verdadeira, não é isso? E aí você organiza essas raízes no conjunto de solução. Tá? Então, quando eu falo de raiz da equação, são os valores da minha variável, certo? Então, é disso que a gente vai falar aqui um pouco. Então, o que é multiplicidade? As raízes de uma equação podem ser todas distintas ou não. Você pode ter uma equação de todas as raízes são distintas, tá? Só que tem equações que têm raízes iguais. Por isso que ele fala aqui, ó, que podem ser distintas ou não. A gente sabe, né, que toda equação tem pelo menos uma raiz real ou complexa. Teorema da álgebra, fundamental da álgebra. Também já vimos isso em aulas anteriores. Então, as raízes de uma equação podem ser todas distintas. Eu posso ter uma equação onde todas as raízes são de números diferentes, ou não. Tá? Se o número alfa for uma vez só raiz de uma equação, certo? A gente diz que ela é uma raiz simples. Tá? Então, por exemplo, tem uma equação e o número 5 ele é uma única vez raiz daquela equação. Então, ela é uma raiz simples. Ela é uma única vez só. Tá? Se uma equação algébrica tiver duas raízes iguais, então, por exemplo, tem o número 2, que ele é duas vezes raiz de uma equação. Tá? Então, eu posso dizer que ela é uma raiz dupla, ou a raiz tem multiplicidade 2. A equação tem multiplicidade 2. Ou seja, você tem um número só, que ele é duas vezes a raiz da equação. Tá? E aí a gente fala que ela tem uma raiz dupla. Beleza? Se tiver três vezes, eu tenho uma equação onde o número é três vezes raiz dessa equação. Então, nesse caso, a gente diz que a equação, ou esse número, terá multiplicidade 3. Ou seja, ele é uma raiz tripla. E assim sucessivamente. Então, galera, o que eu quero dizer é o seguinte. Existem números, mesmo número, que ele é raiz de uma equação mais de uma vez. Se o número 2 ele é apenas uma vez raiz de uma equação, a gente diz que ele é uma raiz simples. Se o número 2 for duas vezes a raiz de uma equação, a gente diz que ela é raiz dupla, ou tem multiplicidade 2. Certo? Se o número 2 ele for três vezes raiz de uma equação, a gente diz que ela é uma raiz tripla, ou de multiplicidade 3. E assim sucessivamente. Beleza? Então, olha só. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, como é que isso acontece, né? Eu coloquei a equação na sua forma fatorada, né? E vocês sabem lá do teorema da decomposição, né, que um polinômio, né, px, ele pode ser escrito nessa forma aqui, ó. Alfa n, que é um número, multiplicado por x menos alfa 1,
multiplicado por x menos alfa 2. Então, isso aqui nós já vimos, né, que é a forma decomposta de um polinômio. E esses alfa 1, alfa 2 e alfa n, eles são as raízes, né, da equação. Então, por exemplo, aqui, ó, como aqui está menos, então é mais. Ó, esse 2 aqui, ó, ele vai ser uma raiz. Esse 1, ele vai ser também uma raiz. E esse mais 3, ó, porque eles vêm para cá com o sinal trocado, ele também vai ser uma raiz. Mas se você observar bem aqui, ó, esse valor aqui está ao quadrado, né? Ou seja, você pode escrever esse polinômio, ó, dessa forma aqui, ó. X menos 2 multiplicado por x menos 2. Ó. Olha o que acontece com 2, duas vezes sendo raiz. Ó. Esse x mais 1 ao cubo, você pode escrever x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Porque x mais 1 é elevado ao cubo. Tá? E multiplicado por x menos 3. Ó. Tá? Então, perceba o que acontece aqui. Tá? Por isso que a gente fala que pode ter, um número pode ser mais de uma vez raiz de uma equação. Olha, o menos 2 apareceu quantas vezes aqui? Duas vezes. Então, o 2, né, já que a raiz vem para cá com o sinal trocado, 2 é uma raiz dupla. É uma raiz dupla, é duas vezes raiz dessa equação. Ele aparece na forma decomposta duas vezes. Tá? Esse mais 1 aqui, por sua vez, ó, o mais 1, ele é uma raiz o quê? É uma raiz tripla. Porque você percebe que ele apareceu aqui, ó, 3 vezes. Ó. Tá? Então, esse 1, na verdade, menos 1, ele é uma raiz tripla. Ou tripla. Certo? Ou raiz aqui, nesse caso, do 2, de multiplicidade 2. E o menos 1 é uma raiz de multiplicidade 3. Certo? E perceba aqui, por último, que o menos 3, ele é apenas uma vez raiz dessa equação, né? Então, o menos 3, na verdade, o mais 3, tá? Que a raiz, quando ela vem para cá, para a forma decomposta, ela vem por sinal trocado por causa desse menos bem aqui, ó. Então, esse 3 aqui é uma raiz o quê? Uma raiz simples, né, turma? Coloquei bem aqui no começo da aula, porque ele é apenas uma vez raiz da equação. Ela tem multiplicidade 1, certo? Então, quando você coloca o seu polinômio na forma decomposta, que eu posso fazer isso devido ao teorema da decomposição, nós já estudamos isso aqui, você percebe que o mesmo número, ele pode ser mais de uma vez raiz da sua equação polinomial, da sua equação algébrica. Certo? Galera, então, generalizando essa forma, né, de uma maneira geral, de forma geral, o que acontece? De forma geral, se um polinômio px é tal que, se você puder escrever esse polinômio nessa forma aqui, ó, x menos alfa elevado a m, ó, vezes um polinômio qx, dizemos que esse alfa aqui, ó, é uma raiz de multiplicidade m. Então, se você percebe, o que vai determinar a multiplicidade da raiz, se ela vai ser raiz mais de uma vez, é esse expoente aqui, ó. Certo? Então, esse mais 2 vai ter multiplicidade 2. Esse menos 1 vai ter multiplicidade 3. Então, o que vai definir a multiplicidade da raiz, se ela vai ser simples, se ela vai ser dupla, se ela vai ser tripla, se ela tem multiplicidade 1, se tem multiplicidade 2, multiplicidade 3 e assim sucessivamente, é esse expoente aqui, ó. Tá? Eu nem precisaria, nesse caso, escrever esse polinômio dessa forma. Tá? Eu já ia saber, por exemplo, que essa raiz aqui tem multiplicidade 2, que esse aqui tem multiplicidade 3. Basta você olhar para os expoentes. Belezinha? Vamos fazer aqui um exemplo, né, para fortalecer essa ideia. Então, tem uma equação aí. X multiplicado por x menos 2 à quarta,
multiplicado por x mais 1 elevado ao cubo igual a zero. Ele quer saber quantas raízes tem essa equação. Turminha, esse x aqui, lembrando, isso aqui é importante, que esse x pode ser zero, né? Quando você tem um x bem aqui, ó, multiplicando, para que essa igualdade seja verdadeira, esse x aqui ele pode ser zero. Então, nesse caso aqui, o zero vai ser uma das raízes. Tá? Você pode escrever isso aqui dessa forma. X menos zero vezes x menos 2 à quarta vezes x mais 1 ao cubo igual a zero. Tá? Eu nem precisei escrever na forma decomposta, eu só chamei a atenção da questão que quando esse x aparece aqui sozinho, né? Porque nesse caso o zero vai ser uma das raízes, certo? Então você pode escrever esse x menos zero, não altere nada. Bom, então quais são as raízes, galera? Ó, esse zero, por exemplo, esse zero aqui, é uma raiz o quê? É uma raiz simples. É uma raiz simples. Por que ele é uma raiz simples? Porque esse x menos zero, ele está elevado aqui a 1. Já que o mais 2, esse 2, é uma raiz o quê? Quarta. É uma raiz de multiplicidade 4. Por que é uma raiz de multiplicidade 4? Porque o expoente aqui é 4. Tá? Então, esse mais 2 é uma raiz quarta. Certo? Uma raiz de multiplicidade 4. É como se fosse 4 vezes a raiz dessa equação. E você tem esse mais 1, na verdade aqui o menos 1, tá? É uma raiz tripla, né? Raiz tripla. É uma raiz de multiplicidade 3. Então, quantas raízes, respondendo o que a questão pede, quantas raízes essa equação tem? Ela tem uma raiz simples, ela tem duas raízes quarta, e ela tem uma raiz tripla. Né? Uma raiz tripla. Então, 1 com 4 dá 5, com 3 dá 8. Tá? Você vai ter 8 raízes essa equação tem. Certo? Porque nesse caso você tem raízes iguais. Ele quer saber, determine o conjunto de solução. O conjunto de solução, galera, você não precisa colocar, embora você tenha raízes de multiplicidade 4, raiz de multiplicidade 3, não há necessidade, no conjunto de solução, você repetir. Tá? Você não há necessidade de você repetir. Então, por exemplo, o conjunto de solução dessa equação, que é o local das raízes, você colocar 0, 2 e menos 1. Esse é o teu conjunto de solução. Só que você tem que entender que esse 2 é uma raiz de multiplicidade 4 e que esse menos 1 aqui é uma raiz de multiplicidade 3. Certo? E assim sucessivamente. Okay? Vamos fazer aqui esse exemplo 2 aqui primeiro. Escreva as equações do terceiro grau que admitem 2 como raiz simples e menos 1 como raiz dupla. Certo? Beleza, galera. Ele disse o seguinte, que a equação é uma equação do terceiro grau, tá? Uma equação do terceiro grau. Ele está dizendo que esse 2 aqui é uma raiz simples e que o menos 1 é uma raiz dupla. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse polinômio na sua forma decomposta, usando o teorema da decomposição. Tá? Então, vamos lá. Vamos escrever esse polinômio. P vai ser igual. No teorema da decomposição, você vai ficar aqui, ó, x menos alfa 1 multiplicado por x menos alfa 2 multiplicado por x menos alfa 3. Tá? São 3 raízes, né? Uma de multiplicidade 2 e uma de multiplicidade 1. Certo? Então, como é que eu posso escrever esse polinômio aqui? Então, esse polinômio, px, vai ser igual a n. X, como esse 2 tem multiplicidade simples, você pode escrever x menos 2, só x menos 2. O x menos 1, ele tem multiplicidade dupla. Se ele tem multiplicidade dupla, você bota x mais 1
ao quadrado. Certo? Porque lembrando que quem determina a multiplicidade é o expoente. Como ele falou que o menos 1 ele é uma raiz dupla, então você coloca aqui x mais 1 ao quadrado. Só lembrando sempre, na forma decomposta, quando você traz o valor aqui, ele muda o sinal. Por que muda o sinal? Porque menos com menos é mais. Ó. Mais com menos é menos. Então, na fórmula, esse sinal aqui, ele muda o sinal da raiz. Então, quando você for colocar na forma decomposta, você não pode esquecer de mudar o sinal. Certo? Então, turminha, ó, ele pede para a gente escrever, reescrever. Então, entenderam por que ficou x mais 1 ao quadrado? Entenderam por que o x menos 2 ficou só x menos 2 mesmo? Porque esse 2 é uma raiz simples, então aqui o expoente é 1. E esse menos 1 aqui é uma raiz dupla. Tá? Beleza. Então, vamos desenvolver, que ele quer o polinômio, né? Px vai ser igual a n, x menos 2. Ó, se você desenvolver x mais 1 ao quadrado, né, é um produto notável, vocês sabem como é que se faz aí o quadrado da soma de dois termos, não vou perder tempo nisso. Esse aqui vai dar x ao quadrado mais 2x mais 1. Certo? Beleza. Agora eu vou fazer a multiplicação, né, para encontrar o polinômio. Ele quer o polinômio. Então, px vai ser igual o AN vezes. Você sabe multiplicação, né? Já estudamos multiplicação de polinômio lá no começo do capítulo. Você sabe que cada elemento desse aqui é multiplicado por todos que estão lá, tá? Então esse x multiplicado por x ao quadrado dá x ao cubo. X por 2x vai dar 2x ao quadrado. E o x multiplicado por 1 dá x. Certo? Então, x multiplicado por x ao quadrado dá x ao cubo. X multiplicado por 2x dá 2x ao quadrado. X multiplicado por 1 dá x. Agora é a vez desse elemento aqui. Menos 2 vezes x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. Menos 2 por 2x dá menos 4x. Menos 2 por mais 1 dá menos 2. Certo? Bom, então você tem aqui, ó. Px vai ser igual ao AN. Vamos reduzir isso aqui, ó. Eu posso cancelar esse 2x ao quadrado com menos 2x ao quadrado, né? Aí sobrou o quê? X ao cubo mais x. Aliás, eu posso subtrair o x com menos 4x, né? Vai dar menos 3x. Menos 2 igual a 0. Turminha, agora é o seguinte. Ah, professor, quem é esse cara aqui? Esse é um número real, né? Esse cara aqui, independente de quem ele seja, tá? Por exemplo, se esse AN for igual a 1. Se o SAN for igual a 1, aí ele quer a equação, aí você vai ter x ao cubo menos 3x menos 2 igual a 0. A equação fica assim. Tá? Agora, se esse AN for igual a 2, se esse AN for igual a 2, o que vai acontecer é que esse 2 vai multiplicar todos os elementos lá de dentro do parênteses, né? Se esse AN for 2, vamos lá, o AN igual a 2 vai ser 2x ao cubo menos 6x menos 4 igual a 0. Pessoal, mas se eu tenho outra equação, eu tenho outra equação, galera, mas com as mesmas raízes. Esse carinha que está bem aqui, ele não vai influenciar nas raízes da equação. Não importa. Tá? Então, essa equação e essa, embora sejam equações equivalentes, elas não são iguais, mas elas têm as mesmas raízes. E assim vai. Se você pode botar aqui um AN igual a 3. Se você colocar aqui um AN igual a 3, você vai encontrar outra equação. 3x ao cubo menos 9x menos 6 igual a 0. Todas essas equações aí têm essas mesmas raízes aí. Beleza? Então, você pode encontrar várias. Então, galera, na aula de hoje a gente viu multiplicidade de raízes. Tá? Quando nós já estudamos equações, a gente viu que um número ele pode ser mais de uma vez raiz de uma equação. Depende do expoente. Quando você coloca na forma decomposta,
vai depender do expoente. Então você tem um número que pode ter multiplicidade de 1, 2, 3 ou 4, beleza? Então um abraço a todos, já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.